Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E com certeza você já ouviu falar na influenza, mas você sabe o que é? A influenza é comumente conhecida como a gripe e é uma doença viral febril aguda, geralmente benigna e autolimitada. Mas você sabe o modo de transmissão, ou seja, de contaminação? O período de incubação. Essas e outras perguntas serão respondidas a partir de agora. Por isso, nós estamos recebendo hoje o presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, infectologista, Dr. Bernardino Albuquerque. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, doutor, primeiro a gente precisa explicar o que é a influenza. Na realidade, a influenza, conhecida também no nome mais popular de gripe, é exatamente uma infecção por um grupo de vírus, que ataca principalmente o sistema respiratório da pessoa, e aí vai desde a questão da mucosa do nariz até os bronquíolos pulmonares, toda a árvore respiratória. Como você mencionou, é uma doença autolimitada, geralmente dura de 5 a 7 dias, mas nós temos que realmente considerar que esse grupo de vírus também pode determinar em alguns grupos de pessoas, ou seja, aqueles mais suscetíveis, que têm uma imunidade mais baixa, também uma ocorrência de complicações, seja no trato respiratório e outras complicações sistêmicas também que podem ocorrer. Agora, quem são essas pessoas que estão nesse grupo que o senhor acabou de citar? Hoje está muito bem definido essa questão dos chamados grupos de risco, exatamente são as crianças menores de 5 anos, a questão das pessoas que já são portadoras de doenças crônicas, como a questão do diabetes, outras doenças pulmonares, doenças cardíacas, a própria obesidade, Então, são um grupo de risco também. As pessoas acima de 60 anos, essas pessoas, esse grupo populacional, geralmente a imunidade já está em declínio, consequentemente eles têm maior probabilidade para complicações. Agora, é correto afirmar que a influenza é a mesma coisa que um resfriado? Na realidade, existe um diferencial entre a questão da infecção pelo vírus da influenza, que a gente chama de gripe comumente, e o resfriado. Resfriado geralmente é uma denominação que se dá àqueles quadros muito curtos da doença, às vezes até sem a presença de febre, mas tem manifestações nasais, como por exemplo a questão da coriza, moleza no corpo, mas geralmente dura de 1 a 2 dias. Isso realmente se considera a questão do resfriado. O gripe não, já tem um quadro bem mais florido, mais prolongado, durando de 5 a 7 dias. Agora, a influenza pode ser subdividida em 3 tipos. Doutor, vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que vai falar a respeito desses tipos, que é o tipo A, B e o C, doutor? Isso, exatamente. Nós temos exatamente esses grupos virais e vale salientar que em cada o B a mesma coisa e o C também. Existe realmente essa variação. Hoje, só de vírus de influenza conhecido, tem cerca de 200 vírus. Então, é um quantitativo muito grande. Agora, existe um tipo mais grave entre esses 3? Dentro desses 3, o que realmente mais preocupa é o influenza A e o B. Em função disso, ele realmente tem uma probabilidade maior de fazer doença grave, e também uma outra coisa, tem uma capacidade maior de transmissão e determinam quadros epidêmicos em determinada população. Agora, para a gente saber diferenciar um resfriado de uma gripe mesmo, a gente precisa saber identificá-lo. De que forma? Através dos sintomas, doutor? Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3. Quais são os sintomas
da influenza de forma geral, doutor? Os sintomas realmente eles se caracterizam principalmente por febre, né? Febre geralmente que não é febre tão alta, mas que dura de 3, 4 dias, né? Dor no corpo, coriza, tosse, geralmente tosse produtiva, né? E sintomas, perda de apetite, sintomas gerais também, eles estão arrolados dentro do quadro de um processo gripal, dentro do quadro de influenza. Né? Como nós mencionamos, a questão do influenza C é um vírus que geralmente dá quadros muito brandos. É o que a gente chama até a questão do resfriado. Né? Geralmente é pelo influenza C. Ou seja, os quadros realmente, às vezes, têm ausência de febre, ou então febre muito branda, né, com coriza e outras manifestações respiratórias. Agora, existem casos que são assintomáticos, que o paciente não apresenta nenhum sintoma ou de forma mais branda? Não existe. Em toda virose nós temos um grupo de pessoas, né, principalmente aqueles que têm uma resistência maior, depende também do inóculo desses vírus no nosso organismo, né, pode determinar quadros extremamente brandos, né, que passa às vezes até desapercebido pela pessoa, né? E isso realmente ocorre. Agora, para chegar em um ponto chamado prevenção, é necessário a gente saber de que forma acontece essa contaminação e essa transmissão, né, doutor? Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 6, que fala sobre esse modo de transmissão do vírus. De que forma a gente pode ser contaminado, doutor? Veja bem, a transmissão realmente ela se dá de pessoa a pessoa, né? Através principalmente das gotículas que são eliminadas ao falar, ao tossir, ao espirrar. Essas gotículas, elas contêm a partícula viral do paciente que realmente está cursando um quadro gripal, né? As pessoas suscetíveis aspiram aquilo que fica realmente em suspensão, né? Essa é a forma mais comum. Tanto é que o que se recomenda é evitar aglomerações, né? Uma outra situação também possível de transmissão é exatamente através de objetos contaminados, né? A gente sabe hoje que o vírus da gripe ele tem uma capacidade de sobrevivência muito grande no meio ambiente, né? Uma maçaneta da porta que nós pegamos, né? Depois de tossir ou espirrar. Então, o vírus pode ficar lá, uma outra pessoa pega e exatamente tem essa possibilidade de contaminação, né? Então, existe exatamente esse contexto, né, da possibilidade de transmissão, não só a transmissão aérea, como a gente chama, mas a transmissão também através de objetos contaminados. Ou seja, evitar também ambientes muito fechados, né? Evitar ambientes fechados, né? Porque você realmente solta ali um espirro e ali dissemina o vírus, as pessoas aspiram, e é exatamente através da mucosa nasal que esses vírus adentram o nosso organismo. Agora, durante quanto tempo a pessoa que está doente pode transmitir esse vírus? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque, na realidade, o que a gente vê na maioria das viroses é um tempo muito limitado de transmissão. No vírus da gripe, esse tempo é prolongado, ele acompanha todo o processo gripal, mesmo depois da febre. Inclusive, crianças têm relatos já do isolamento viral, mesmo depois de meses do início do quadro, né? Então, há uma manutenção do reservatório da fonte de infecção por um tempo bem mais prolongado. E até antes do aparecimento dos sintomas, geralmente um dia antes, né? E a média de 1 ou 2 semanas depois. E quanto tempo dura os sintomas da gripe? Em torno de 1 semana, né? Uma semana. Agora, doutor, as crianças, que hoje é muito comum encontrar crianças com problemas respiratórios, asma, rinite, sinusite, estão mais suscetíveis, estão dentro daquele grupo de risco que nós falamos? Exatamente, né? Existe realmente essa questão do grupo de risco, né? Nós hoje trabalhamos com uma medida preventiva que é extremamente eficaz para determinados tipos de vírus, que é a questão da vacina. Vale salientar que a vacina não evita todo o quadro de infecção respiratória. Nós temos outros vírus também que são muito frequentes, principalmente na faixa etária infantil,
como é a questão do vírus sincicial respiratório, do adenovírus, que também dão a mesma sintomatologia, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado de fazer o diferencial. Agora, uma outra questão também, como a nossa tela interativa está mostrando, a utilização de máscaras. Isso inibe, de certa forma, essa contaminação? Isso inibe, sim, principalmente a pessoa que está cursando num quadro agudo de gripe, né? O ideal, principalmente em ambientes coletivos, né, é utilizar máscara, é utilizar proteção de nariz e boca, principalmente quando vai espirrar, quando vai tossir, preferencialmente com lenços descartáveis, né? O lenço de pano, realmente você tem ali a questão da permanência, acúmulo do vírus. Descartável não, você realmente faz o procedimento e descarta de imediato. Isso realmente evita, sim, a questão da possibilidade de infecção. Agora, doutor, em relação aos outros estados, a região norte, digamos, é favorecida por essa questão da transmissão devido ao seu clima, que é instável, é quente, úmido, chove. O que a gente pode falar a respeito da região norte? Olha, é mais comum o vírus aqui? É relativo, né? O vírus, para a sua permanência e para, digamos, melhorar a sua performance de transmissão, ele precisa, primeiro, de clima que não pode ser muito quente. Por quê? Porque num clima muito quente, a permanência dele no meio ambiente diminui, né? Ou seja, o clima frio realmente possibilita muito mais a transmissão. Não só pelas pessoas aglomerarem mais, mas também há uma sobrevivência maior do vírus da influenza, né? Então, essa situação é importante. A umidade também, a umidade alta facilita a permanência do vírus, né? Nós temos aqui um diferencial, né? Nós temos aqui a nossa ocorrência de maior infecções do trato respiratório exatamente no nosso período de chuvas, né? Período de muitas chuvas. Já o sul e o sudeste agora estão começando exatamente o período de maior transmissibilidade das viroses respiratórias. Nós já estamos terminando, né? E isso é uma coisa até que nós temos discutido muito com o Ministério da Saúde, porque a vacina aqui, ela chega já numa fase final do nosso período de transmissibilidade, né? O ideal seria antecipar. O ideal seria chegada, a gente antecipar. Né? O ideal seria nós fazermos a vacina da gripe em dezembro, por exemplo, né? Para entrar os meses de chuva já com a cobertura populacional. Mas, infelizmente, isso não ocorre, é uma definição nacional, né? E que realmente prevalece aqueles estados de maior pressão política, às vezes até, né? Agora, doutor, em relação ao diagnóstico da doença, como é feito? É somente nessa questão clínica ou é feito alguns exames para detectar até mesmo a questão do tipo da influenza? Veja bem, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Para você realmente acompanhar, tratar um determinado paciente com gripe, o diagnóstico é clínico. Até porque o diagnóstico laboratorial, ele tem uma complexidade maior até do que as outras viroses, né? O que nós fazemos aqui no estado e que o Brasil também tem esse procedimento é exatamente fazer o monitoramento das cepas que estão circulando. Por que isso é interessante? O monitoramento é de respeito a você coletar o material de um indivíduo com quadro gripal e fazer alguns exames para definir qual tipo de vírus que está circulando, né? Então, isso nós fazemos durante o ano todo. Não só os pacientes que procuram ambulatório, mas também os pacientes internados em UTI. Com isso, nós vamos dizer, olha, Ministério da Saúde, o estado do Amazonas circulou preferencialmente o influenza B, né, o influenza A, né, o vírus sincicial respiratório. E isso eles utilizam para fazer exatamente a vacina do próximo ano, né? Então, esse monitoramento existe, mas com relação ao diagnóstico do paciente, não há necessidade de se fazer o diagnóstico etiológico.
Bom, doutor, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas no próximo bloco ainda tem tratamento e o melhor, a prevenção, além de alguns mitos e verdades sobre a influenza. Então você de casa, não saia daí, é rapidinho o intervalo, participe enviando as suas perguntas e questionamentos para o número 92, código de Manaus, 98111 4512. Até lá! Durante o inverno amazônico, é muito comum o surgimento de gripe e resfriado. Essas doenças, apesar de serem muito confundidas pela semelhança dos sintomas, são distintas e causadas por vírus diferentes. Podem se manifestar com alguns sintomas, como mal-estar, perda do apetite, irritação na garganta, coriza, tosse com ou sem catarro, espirros, febre, dor de cabeça e no corpo. Mas aqui vão algumas dicas para preveni-las. Em primeiro lugar, mantenha uma alimentação saudável e equilibrada. Hidrate-se bastante. Além disso, pratique atividade física regular. E não se esqueça de descansar e ter uma boa noite de sono. Esse hábito também fortalecerá o sistema de defesa do seu organismo. E se você já é portador de alguma doença, principalmente as que afetam o pulmão, o coração e a diabetes, deve-se mantê-las controladas. Não se esqueça de checar a sua carteirinha de vacinação. Ela deve estar sempre em dia. E atenção, higiene. Lave sempre as mãos. É a medida mais eficaz para evitar a transmissão destas doenças. Fica a dica!